Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero apresentar o versículo 1 do capítulo 1 de Provérbios, mas a partir do hebraico. Desta maneira, você vai ter condições de identificar algumas consoantes e as vogais, que são através dos sinais chamados maçoréticos, bem como formar sílabas e, por sua vez, palavras. Vejamos o nosso primeiro exemplo, lembrando que o hebraico começa da direita para a esquerda. É uma língua oriental. Desta maneira, a gente vai ler da seguinte maneira: nós temos da direita para a esquerda o M em cima, e abaixo nós temos um pontinho que equivale ao nosso I. Desta maneira, a primeira consoante vai ser Mi. Aqui nós temos um som que seria equivalente ao chá, xê, xi, xoxu, ou seja, o equivalente ao nosso CH como em chalé, tá bom? Desta forma, você vai ter um som de CH em cima, que a gente e embaixo, esse som seria um som de E. Quando está no início da palavra, ele tem um som brevíssimo, mas praticamente a gente não vai pronunciar esses dois pontinhos aqui, que é o equivalente ao E, tá bom? Você tem a informação agora seguinte, que temos aqui o L, abaixo nós temos o E, seguido do Y, que tem um som próximo do nosso I. Acontece que eu não vou pronunciar Michelet, Michelet, tampouco Michelei. E eu, Gustavo Luiz, vou pronunciar fazendo, vou dizer assim, uma adaptação, uma questão de eufonia. Michelet. Ó, Michelet. Eu não pronuncio esse iode, que é o nosso Y, na forma final, tá bom? Desta maneira, nós temos Michelet, que significa provérbios. A ideia é de provérbios de, tá ok? Vamos para uma palavrinha que você vai começar agora a associar. Esta palavra aqui significa Salomão, isto mesmo, é o nome próprio. Observe que nós temos aqui, ó, na primeira sílaba, o SH, que no hebraico, na transliteração, tem um som de, de chá, xe, xi, xoxu, depende muito da vogal, do sinal que vai indicar a vogal. Neste caso, nós temos o seguinte, che. A pronúncia aqui é che, che, lo. Temos o L e um pontinho acima, lo. Aqui esse pontinho acima é o O. Che, lo. Seguido do M com O, que tem um pontinho acima. Isso significa que o som da vogal é O, mo. E quando temos esta letrinha no final da palavra, a gente não pronuncia, que é equivalente ao nosso, é o re, mas a gente não pronuncia, de forma que vai ficar Shelomo. Shelomo significa Salomão. Vamos para uma outra palavra que está separado por esse tracinho aqui, mas a gente vai fazer a leitura. Nós temos um uma letrinha que tem um som de V. Por que tem um som de V? Porque não tem um pontinho dentro. Se tivesse um pontinho dentro dessa letrinha aqui, dessa consoante, que seria um som de B de bola, mas como tem a ausência desse pontinho, que é o da gueixe, a gente vai ter um som de V de vitória. V com E, V. A terminação aqui desta palavra é N, ben, ben, filho, ok? Desculpa, Ven, não Ben, porque Ben literalmente é filho, mas nesta forma aqui se encontra sem um gaguejo, a pronúncia é Ven. Ainda bem que me atentei antes de induzir você ao erro.
Mas vamos agora para a próxima palavra. Filho de quem? É filho de. Filho de da. Nós temos um D com A, da. Na segunda sílaba, V com I, vi. E termina com um D. Aqui é um D. De modo que você vai ver, vai ler David, David, Davi, tá ok? Até então nós temos Mishle, Shelomo, Ben, David. Agora nós temos uma outra palavra, esta aqui, que neste caso a primeira sílaba é M com E, me. A segunda sílaba, L com E, lê, tá bom? Esta consoante com esse pontinho, ele vai ter um som, digamos assim, mais arrastado, gutural. Vai ser próximo ao CH em alemão, de modo que eu vou pronunciar. Esta palavra significa rei, ok? Meller, Meller, indicando naturalmente que é o rei. Meller, Meller, rei, tá ok? Rei de quem? Temos aqui agora ó, o, o Y e com o I, que vai ter um som para o nosso português de I. Depois nós temos esta consoante e vogal. Note que nós não vamos pronunciar o som que seria um E breve, porque não está no início da palavra, mas aqui esse pontinho não está no lado direito, e sim no lado esquerdo. Aqui vai ter um som de S, e não de que nem este aqui, que seria um som de chá, xê, xi, xô, chu. Aqui é o som, porque só porque o pontinho está no lado esquerdo, na parte superior, vai ter um som de sa, se, si, so, su. Perfeito? Aí você vai ler is, is. Agora nós temos o R com o A, ra, o aleph, que não tem correspondente em português, é um som mudo no hebraico, pelo menos como nós adotamos no hebraico bíblico. Ele vai pegar um sonzinho emprestado do E aqui, e por fim nós temos o L. E aqui, esses dois pontinhos, como se fossem dois diamantezinhos, indica o final do versículo. E a gente vai ter, ó, Israel, Israel. Vamos fazer agora a pronúncia desde o do início. Mish, Mishle, Provérbios de Shlomo, Salomão, Ben, David, no caso, filho de Davi, Melech, o rei de Israel. Nós vimos, naturalmente, o texto no hebraico. Eu não trabalhei o nome das letras, isto é, das consoantes hebraicas, nem o nome dos sinais diacríticos ou maçoréticos, porque eu parto do princípio de que algumas pessoas que vieram para cá já têm uma noção do alfabeto hebraico. Agora, se você não tiver nenhuma compreensão do alfabeto, você pode nesta plataforma, se dirigir a uma playlist chamada Hebraico Bíblico, que você vai ter lá o beabá, desde o início da história hebraica, a questão relacionada ao alfabeto, substantivo, adjetivo, pronome, etc. e tal. O básico você vai ter justamente nesta
playlist.